Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Londrina, Estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, dos seus familiares e de todos aqueles que lhe são caros. Nós estaremos hoje estudando mais uma das nossas lições, desta feita a lição de número 5, do dia 31 de janeiro de 2021, cujo título é O Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Repetindo, Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. O texto áureo da nossa lição está em Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. É o que nós podemos manifestar. Nós temos nesta lição a leitura bíblica em classe, em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 26, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Este é o texto bíblico básico sobre o qual vamos comentar, vamos estar estudando neste momento. Esta lição tem um objetivo geral, que é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. E depois ela tem também 3 objetivos específicos. O primeiro deles, conceituar o fruto do Espírito. O segundo, distinguir e relacionar fruto do Espírito dos dons espirituais. Nós temos que fazer uma distinção. E o terceiro objetivo é conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Então, meus queridos, nós estaremos estudando esta lição muito importante e nós vamos então adentrar agora ao nosso comentário, vamos estar estudando e eu peço a você, meu caro professor, que fique atento para as colocações, as citações bíblicas que nós vamos citar. Algumas delas pode ser que não esteja no comentário da lição, mas nós fizemos isto para poder auxiliar você para ter uma melhor compreensão daquilo que o comentarista de nossa lição deixou claro. A nossa introdução: ao estudar esta lição, perceberemos que fruto do Espírito e dons espirituais não deveriam ser vistos de formas separadas, ou seja, separadamente, individuais, exclusivistas, mas duas realidades complementares que revelam de forma simultânea todo o conselho de Deus. Quem é cheio do Espírito, nós veremos isso, que quem é cheio do Espírito deve desejar o fruto do Espírito. Na mesma intensidade que deseja os dons espirituais. Da mesma forma que você deseja os dons espirituais, você deve desejar
o fruto do Espírito. Se os dons são sinais poderosos para a evangelização e edificação da igreja, o fruto do Espírito é, consequentemente, o testemunho poderoso de uma natureza purificada, transformada em meio a uma geração corrompida. No meio das trevas, quem é luz é como quem segura uma tocha iluminada à meia-noite, fornecendo claridade, luminosidade a todos que estão à sua volta. Assim, o fruto do Espírito é o testemunho do eu crucificado. Eu crucificado, você crucificado, com Cristo, né? Esse eu não é mais regido pelos instintos primitivos e animalescos da carne, mas pela direção harmoniosa, calma e serena do Espírito de Deus. Então, eu e você, que éramos uma pessoa que dirigia a nossa vida pelos nossos próprios instintos, a partir do momento que nascemos de novo, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então agora, o nosso eu, o nosso ego, a nossa pessoa, o homem interior, foi crucificado com Cristo. Então, agora nós não vivemos mais regidos pelos instintos primitivos e animalescos da carne, mas pela direção harmoniosa, serena, calma, doce do Santo Espírito de Deus. Então, nós poderemos compreender que o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho, na sociedade, ou seja, onde quer que estejamos, onde quer que vivamos, nós temos que compreender que o fruto do Espírito é o resultado desta vida cristã abundante, onde quer que estejamos. Por isso devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do Espírito Santo no equilíbrio da produção do fruto do Espírito. Se entendemos isto, o homem espiritual sempre vencerá o homem carnal. Nós temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Quando nós queremos que um deles vença, nós temos que saber qual deles que nós alimentamos. Se nós alimentamos mais o homem carnal, é com as coisas do mundo, com os prazeres dessa vida. Mas se nós alimentamos mais o homem espiritual, é com a leitura da palavra de Deus, é com oração, com uma vida dedicada, com amor, a produção do fruto do Espírito. Aí nós seremos, então, mais que vencedores. Então nós compreenderemos que, se entendemos isso, o homem espiritual sempre vencerá o homem carnal. Vamos então para a nossa primeira parte, o fruto do Espírito na vida do crente. Podemos compreender também que o fruto do Espírito é a expressão do Espírito Santo na vida do crente, pois o crente em Cristo é alguém que vive sob os domínios do Espírito Santo. Ele não é dominado pela sua natureza, mas ele é dominado pelo Espírito Santo. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo. Mas isso não significa uma vida passiva. Ele precisa testemunhar a presença de Cristo agindo constantemente na sua vida. Ele não pode ser uma pessoa passiva, deixa a vida me levar. Não, ele tem que ser uma pessoa abundante em fruto do Espírito, é uma pessoa que está sempre produzindo, que está sempre amando, que está sempre perdoando, que está sempre realizando a obra do Senhor, para que ele possa, através dessa vida, demonstrar o fruto do Espírito no seu viver diário. Vamos ao primeiro subponto, a definição. O homem, na sua natureza pecaminosa, é propenso a fazer somente aquilo que é mal. É natureza do homem, a natureza carnal, fazer aquilo que é mal. Todavia, Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. É através da salvação em Cristo Jesus, é através do novo nascimento que nós passamos a ter esta compreensão. Assim sendo, o fruto do Espírito passa a ser o resultado de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de um crescimento espiritual saudável. Então, é isto que acontece. Acontece também gradativamente dentro de nós, como resultado da regeneração através do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativamente por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece no processo de santificação. No versículo 22 da nossa leitura em classe, Paulo representa 9 partículas do fruto do Espírito. Porque às vezes a gente quer falar o fruto do Espírito no plural, os frutos do Espírito. Não, é um fruto só.
ele é dividido em 9 partículas. E aqui Paulo apresenta essas 9 partículas do fruto do Espírito. Quando ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estas são as 9 partículas do fruto do Espírito. No segundo subponto falaremos sobre este fruto no singular. Como dissemos, alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, no plural, versículo 19, com o fruto do Espírito, no versículo 22, que está no singular, quando era para se esperar frutos. Mas feliz foi o missionário Eurico Bergsten ao explicar esse singular, ilustrando-o como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece em primeira mão e qualidade é amor. Veja bem que o primeiro fruto que aparece na citação, nessa primeira partícula, é o amor. E as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor, que são eles gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós temos aí a primeira partícula, que é o amor, e este amor, ele é a primeira partícula, é o mais importante. É a laranja e os seus gomos. E este fruto do amor, ele é o que primeiro aparece entre as virtudes do fruto do Espírito. As seguintes são esses que nós falamos aí: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O amor é o reflexo de todos esses frutos, essas partículas. Donald Guy chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Esta forma singular que ele coloca sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. Nesta forma singular, ele sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. Todas elas apresentadas contrapondo-se às confusões das obras da carne. Isso está nos versículos 19 ao 21 da nossa lição. Vamos ao terceiro subponto, andar no Espírito, versículo 16. Esta expressão indica viver corretamente em humildade. Indica também viver em submissão e santidade. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos, sobre os impulsos carnais. Ele usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Ele diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ele escreve isto aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Ele fala também em andar e agradar a Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Fala também em andar em amor, Efésios, capítulo 5, versículo 2. Fala em andar como filhos da luz, Efésios, capítulo 5, versículo 8. Fala em andar no Senhor Jesus, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Pedro também nos ensina a andarmos em temor durante o tempo de nossa peregrinação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Portanto, vimos aqui várias formas de expressões que nos chamam a atenção para andar no Espírito e não cumprirmos a concupiscência da carne. Versículo 16 da nossa lição. Vamos agora para a segunda parte, para a parte 2, que diz: diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Vamos ver então a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Esta parte da nossa lição irá nos informar que os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. Por exemplo, o amor não é um dom. Capítulo 14, versículo 1. Primeiro subponto, vamos falar sobre a diferença. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor, como dissemos lá atrás, no subponto anterior. As demais modalidades são reflexos do amor, como dissemos. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Então compreenderemos o que há em comum entre estas duas fases abençoadas da nossa redenção. É a fonte de origem e esta fonte de origem é o amor. O amor é superior aos dons.
é o caminho ainda mais excelente. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Por esta razão, o amor encabeça essa lista. Gálatas 5, e versículo 13, e capítulo 6, versículos 1 e 2. E em outras passagens, prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios 13, 13. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Os dons sem o amor nada são. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao 3. E são passageiros. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10. Mas o amor é eterno. Este dura por toda a eternidade. Subponto 2. Os dons na igreja. A palavra dons do Espírito Santo refere-se a uma dádiva, refere-se a benefícios concedidos pelo Senhor à sua igreja. Isto com a finalidade de fortalecê-la, de prepará-la para as tarefas específicas que ela terá que executar enquanto estiver na terra antes do arrebatamento. Veja o que Paulo escreve a Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então nós podemos perceber que estes dons cessarão depois da subida da igreja às mansões celestiais, mas o amor permanecerá. Não podemos jamais nos esquecer que os dons espirituais são concedidos à igreja com o objetivo de edificá-la, de fortalecê-la para a sua missão aqui na terra. Quando estivermos lá no céu, o nosso trabalho, tudo o que aqui fazemos, ele cessará. O nosso trabalho será outro, e isto será estabelecido pelo Senhor Jesus. Lembremos-nos que os dons espirituais são importantes. Isto significa que não devemos desprezá-los, devemos sim considerá-lo em todo o tempo. É a vontade de Deus que não ignoremos esses dons. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Mas que busquemos os melhores dons. Veja o que ele escreve no versículo 1 e depois o versículo 31. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 1. E agora o 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei ainda um caminho mais excelente. O apóstolo ainda nos adverte que não devemos desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Mas devemos estar atentos para não agirmos com meninice. Não devemos desprezar, mas também não devemos exagerar na valorização, porque nós podemos agir com meninice. Veja o que Paulo escreve dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você é um adulto espiritual, você é um homem espiritual, em crescimento, embora em crescimento, porque só alcançaremos a estatura completa de Cristo quando nós estivermos na eternidade. Enquanto isso, estamos crescendo na graça e no conhecimento. Então nós temos que estar atento a estes conselhos paulinos. Quando estivermos na eternidade com Jesus, não necessitaremos mais de dons espirituais. Por quê? Porque o que era em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 10. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. O nosso comentarista nos ensina que os dons espirituais são comparados a um andaime de uma construção. A igreja é um edifício em construção, cujo fundamento é Cristo. E após o arrebatamento, ela atingirá a estatura completa de Cristo e a edificação estará pronta, não mais necessitando de andaime, pois a obra estará concluída. Você sabe que quando você está fazendo uma construção, você precisa de andaime para levantar as paredes, para encher as colunas, para encher as vigas, para fazer as instalações elétricas, para fazer a pintura, para a colocação de forro, de gesso, tudo precisa de andaime. Mas depois da obra concluída, você não precisa mais disso, porque a obra está pronta.
Então, aí não há necessidade. Assim a igreja. Esses dons espirituais são os andaimes, através dos quais a igreja passa por reparos. Nós estamos em reparos. Até eu me lembro de um pensamento que dizia que nós deveríamos andar com uma placa no peito e outra nas costas, pedindo sempre perdão para o nosso semelhante. Me perdoe, eu estou em reparo. Então, que o Espírito Santo possa estar reparando a nossa vida a cada dia, corrigindo, nos lembrando que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Reiteramos, então, no céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje aqui na terra, pois ela precisa de poder do alto para combater o reino espiritual das trevas e a necessidade da execução de reparos constantes para sua manutenção. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. Apocalipse 21 e 22 nos informa que lá não haverá necessidade desses recursos do Espírito, pois a igreja, como edifício, já terá atingido o seu ponto culminante, o seu ápice, a perfeição, e estará plenamente concluída, pronta para a glória de Deus. E aí nós só glorificaremos o nome do Senhor em todo o tempo. Quer queiramos ou não, nós herdamos de nossos pais edênicos a velha natureza pecaminosa, que fortalece constantemente os desejos da carne. Para combater esta natureza pecaminosa e nos fortalecer nesse embate constante que há em nosso interior, nós precisamos estar munidos da armadura de Deus. Veja o que Paulo escreve em Gálatas 6, 10 ao 16. Nós devemos estar munidos então da armadura de Deus, com a qual poderemos combater os dardos inflamados do maligno. Depois você procure ler esta citação de Gálatas 6, 10 ao 16. Pedro nos adverte também a nos precaver, estando em constante vigilância. Veja o que ele nos recomenda. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Devemos entender que a nossa fé e salvação não são coisas automáticas em nós mesmos. Continuaremos fiéis até o fim. Somente se, com diligência, nos esforçarmos, mediante a graça de Deus, para acrescentar à nossa fé as qualidades espirituais alistadas na sua palavra. Se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não for o Espírito Santo trabalhando em nós, nós não podemos atingir esta salvação perfeita. Só atingiremos se nós tivermos o Espírito Santo em nossa vida, nos limpando, nos purificando a cada dia, nos advertindo que nós temos um compromisso de fidelidade. Eu sempre peço isso ao Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja lembrando em minha mente a cada instante que eu tenho um compromisso de fidelidade com o Senhor. Eu tenho que ser fiel até a morte para que eu possa herdar a coroa da vida. O fruto do Espírito é uma coisa viva. Se você entregar o controle de sua vida ao Espírito Santo, ele infalivelmente produzirá em você este maravilhoso fruto e uma colheita contínua e abundante. Vamos à terceira parte. O Espírito se opõe à carne. Veremos no decorrer deste ponto que o que levou Paulo ao assunto da oposição entre carne e espírito foi exatamente o abuso da liberdade cristã. De um lado, a antinomia, que é a contradição, e de outro lado, o legalismo, que é o zelo exagerado, que com isto davam ocasião à carne. Vejamos então a sua recomendação a respeito disso. Ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ao invés da gente usar a liberdade para dar ocasião à carne, nós devemos servir uns aos outros em amor. Ser humilde, servir um ao outro. Diante disto, temos o seguinte conselho paulino: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Nesta guerra constante, meus queridos, devemos andar no Espírito para sermos mais que vencedores. O primeiro subponto diz sobre o legalismo. O sistema legalista que os judaizantes opositores de Paulo ensinavam nas igrejas da Galácia era egocêntrico, motivado pela carne e gera competição espiritual que resulta em desavenças. Veja o que diz a palavra de Deus: se vós, porém, vos mordeis
e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Gálatas 5:15. Então Paulo nos dá aqui um puxãozinho de orelha para que a gente tome cuidado para não praticar essas coisas. Há um acentuado contraste entre o estar na carne e o andar no Espírito. Paulo mostra que para ser legalista, viver segundo a lei depende da carne, enquanto viver no Espírito depende exclusivamente da graça de Deus. Gálatas 5:16 ao 18. O segundo subponto fala sobre a carne e o Espírito. Veremos agora que a palavra carne, sarx no grego, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Dependendo do contexto, ela terá várias definições. Ela pode significar fraqueza física, Gálatas 4:13, pode se referir ao corpo, pode se referir ao ser humano, Romanos 1:3, pode se referir ao pecado, Romanos 1:24, pode também se tratar dos desejos pecaminosos, Romanos 8:8. Portanto, o contexto onde ela se situa é que determinará o seu significado. Mas no contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ele aplica-se também ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É a mesma palavra, pneuma. É só prestar atenção no contexto para se saber o que o espírito, a que espírito o escritor sagrado está se referindo. Então, dependendo do contexto, nós iremos compreender a o que está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É isto que acontece conosco diariamente, né? A morte do eu. É isso que acontece conosco diariamente, a morte do eu. Se eu crucifico o meu eu faço sobressair o Espírito Santo. Mas se eu deixo sobressair o eu na minha vida, eu estou pressionando, eu estou desprezando o Espírito Santo. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado então com esta oposição do Espírito contra a carne, para que a gente possa crucificar a carne e as concupiscências carnais, as paixões, para que possamos dar liberdade ao Espírito Santo sobressair na nossa vida. É o que diz o versículo 24. No subponto 3, os vícios, versículos 19 ao 21, o apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas, Romanos 1, 29 a 31, 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 10 e 1 Timóteo capítulo 1, 9 ao 10. Paulo não pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 21. Podemos então classificar esses vícios em 3 categorias. Letra A, sexo ilícito. Letra B, pecados de ordem religiosa. Letra C, pecados de ordem social. Então, a letra A, sexo ilícito, fala da prostituição, impureza e lascívia. Letra B, pecados de ordem religiosa, fala da idolatria e feitiçaria. Letra C, pecados de ordem social, que aí sim fala das inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, tudo isso são obras da carne. Conclusão. Nós vamos então agora chegando para o final da nossa lição. Jesus disse que o homem fala daquilo que o coração está cheio. Lucas capítulo 6, versículo 45. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Provérbios 23 e 7. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se a mente é carnal, vai resultar em morte. Se a mente é espiritual, vai resultar em vida e paz. Assim sendo, cabe a cada crente fazer uma análise, uma introspectiva para ver se as suas inclinações são carnais ou espirituais. Veja se você está inclinando para as coisas carnais ou para as coisas espirituais. Qual é o homem que você está alimentando? O homem carnal ou o homem espiritual?
Que Deus nos abençoe para que a cada dia entreguemos nossas vidas para serem dominadas pelo Espírito Santo, para que não venhamos cumprir a concupiscência da carne. Quero te lembrar uma coisa, não se esqueça, Jesus está voltando e você precisa estar preparado. Um forte abraço e até a próxima aula. Que Deus te abençoe.